Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos finalmente ao vivo. Tivemos uns probleminhas com a conexão da internet, um problema que está todo mundo passando agora. E aqui, para a nossa live de hoje, eu tenho a honra de receber o Joaquim Marçal, já está aqui com a gente, que é coordenador da BM Digital. Todo mundo chegou aqui, todo mundo dando boa tarde. Magda Almada mandando boa tarde para você e um abraço, Joaquim. Joaquim, eu queria começar essa conversa pedindo para você falar um pouquinho da sua formação e se apresentar, contando um pouquinho da trajetória também profissional. Então, boa tarde. Quero agradecer muito a Raíssa e a toda a equipe do Centro de Memória da Eletricidade, né? A Amanda, que ajudou a gente, e, enfim, toda a equipe do centro. E dar uma boa tarde a todo mundo que está aí assistindo a essa live. É um grande prazer estar aqui, né? Estamos nos adaptando a esses tempos, né, de pandemia e tentando tocar a vida. Então, você me perguntou da minha formação e o que mais? Um pouquinho da sua Formação e trajetória profissional. trajetória. Tá, tá. Olha, eu sou o meu bacharelado. Eu sou bacharel em desenho industrial e comunicação visual. Estudei na ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, que está ligada à UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E na EGEL, entre outras coisas, eu desenvolvi muito as minhas habilidades no campo da fotografia e do cinema, né? Eu me lembro que no final da EGE, quando eu me formei em 1980, esse é o tempo em que a computação pessoal estava começando. Então, eu também tive a minha aproximação da computação pessoal, da computação gráfica, enfim, tem muitas coisas, perdão, tem muitas coisas do tempo do meu bacharelado que vieram a ser muito importantes na minha trajetória profissional. Eu sou autodidata em fotografia e, no campo da documentação, né, eu diria que eu tenho isso do berço, porque meu pai, Olímpio de Souza Andrade, era um jornalista, economista e escritor, pesquisador. Então, eu nasci dentro de uma biblioteca. E o meu pai conciliava a carreira de servidor público, ele era um economista concursado do Ministério da Indústria e do Comércio, com uma atividade de jornalista. E ele foi, nos anos 50, 60, até os anos 70, o chefe da biblioteca e do arquivo do Correio da Manhã. Ele começou lá quando o Correio da Manhã era realmente o maior jornal do Brasil, no tempo do Paulo Bittencourt. Ele ia lá só à noite. Durante o dia ele trabalhava no Ministério, e à noite ele dava uma passadinha para organizar tudo, enfim. E ele fez uma pequena revolução, eu acho, na área de documentação do Correio da Manhã. Ele implantou a microfilmagem, que na época era uma tecnologia novíssima. Aqui no Rio tinha uma empresa chamada Meira SA, que se propunha a microfilmar acervos. Isso era uma revolução. Imaginem, o meu pai ajudou a Biblioteca Nacional quando foi implantado pelo Esther Bertoletti o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros. Acho que Incrível! os microfilmes que ele doou do Correio da Manhã estão até hoje lá, eu acho. Ele reestruturou o arquivo fotográfico, né? Esse arquivo hoje está no Arquivo Nacional. E ele montou assim, a gente tinha no Correio da Manhã a melhor biblioteca de referência, enciclopédias, dicionários, o Google de hoje, né? Então, eu me lembro de amigos do meu pai, quando ele já tinha morrido, amigos velhinhos deles que falavam: Joaquim, quando a gente, que trabalhavam em outros órgãos de imprensa aqui no Rio, né? Tipo o Block, o Globo, o JB. Joaquim, quando a gente tinha que fazer uma pesquisa cabeluda, a gente ligava para o teu pai: Olímpio, posso dar uma passadinha aí na biblioteca do Correio da Manhã? Iam lá sorrateiramente pesquisar, porque o Paulo Bittencourt, que era o dono do jornal, dava dinheiro para ele estar sempre atualizando almanaques, enciclopédias, dicionários, né? Enfim. Então, eu só estou falando isso para que as pessoas entendam, né, que eu sou um servidor público dedicado e que, embora eu não tenha uma formação, um diploma nem de arquivista, nem de bibliotecário, nem de museólogo, eu vivi um pouco tudo isso desde que eu nasci, né? Minha casa nunca teve televisão, meu pai não gostava muito, tinha uma implicância com a televisão, mas era uma casa atualizada. Toda semana ele comprava jornais, revistas estrangeiros, tinha uma biblioteca, todo dia entrava livro na minha biblioteca, minha mãe falava para ele: Olímpio, onde é que você vai guardar isso?
a cada 6 meses ele tinha que fazer uma limpa, né? Mandava muita coisa embora para o sebo. E muitos jogos. Meu pai alugava filmes e passava para a gente, 16 milímetros, sabe? Então não tinha televisão, mas tinha cinema. Eu aprendi com ele a filmar em 16 milímetros. Quando surgiu a tecnologia do 8 milímetros, do Super 8, ele comprou equipamentos, a gente filmava. Enfim, essa é a parte que eu acho mais importante da minha formação. Acho que já dei uma ideia. Agora, só para acabar com a parte acadêmica, né, que pode interessar, eu comecei a lecionar muito cedo, né? Eu agora me aposentei com 43 anos de magistério. Eu dei aula de inglês desde muito jovem e depois eu fui lecionar no terceiro grau. O Pedrão, Pedro Luiz Pereira de Souza, um grande designer, um dos meus mestres. O Pedro criou uma faculdade de desenho industrial na Silvio de Souza, que era uma faculdade de arquitetura em Bom Sucesso, em Ramos. Me convidou para lecionar fotografia lá. Então, eu comecei minha carreira no terceiro grau. Depois de lá, eu fui para a PUC, convidado pelo Alfredo Jefferson, um designer também, um professor muito importante, que se aposentou há pouco da PUC. Eu lecionei na PUC, poxa, uma vida, quase 30 anos. Ainda estou vinculado à PUC, embora eu não esteja lecionando no momento. E lá eu fui obrigado a fazer um mestrado. Quem me orientou foi Luiz Antônio Luzio Coelho, também um querido colega, grande pesquisador. E o meu mestrado, na verdade, foi uma pesquisa sobre as origens do fotojornalismo, né? Os primórdios da fotoreportagem no Brasil. Então, já estava indo para o campo da história, né? Embora tenha um diploma de mestre em design pela PUC. E dali saiu um livro que foi editado por incentivo da Mary Del Priore, né? Uma grande historiadora. E esse mestrado, esse livro, mudaram minha vida, num certo sentido. E quando eu defendi a minha dissertação, uma das pessoas que estava me assistindo era Celeste Zenha, uma historiadora saudosa, que era do programa de pós-graduação em História Social do IFIX, que infelizmente faleceu muito cedo. E ela estava implantando uma linha de História-Imagem e me convidou e me convenceu, e eu acabei indo fazer um doutorado em História no IFIX, que foi muito acidentado. Teve 2 etapas, mas na primeira etapa eu fui jubilado, depois eu voltei com a orientação do José Murilo de Carvalho, nosso grande historiador José Murilo, e daí foram mais de 4 anos e eu defendi minha tese e me tornei doutor em História Social. Agora, em paralelo, eu falo demais, vocês me desculpem. Então, só para concluir, em paralelo a isso, quando eu estava ainda na ESD, na Escola Superior Industrial, eu 2 vezes me candidatei a uma bolsa que o Ministério da Educação e Cultura, vamos lembrar que naquela época Educação e Cultura estavam juntas no Ministério, existia uma bolsa chamada Bolsa de Trabalho Arte, que era dada a alunos de bacharelados do Brasil todo. E eu me candidatei e fiz um projeto, propus um projeto que eu realizei de documentar fotograficamente todas as edificações do centro do Rio e adjacências construídas até 1900. As fachadas e também detalhes urbanos, né, coisas de praça. Esse trabalho acabou sendo apreciado no IFAM, para minha surpresa, pelo conselho do IFAM, que achou o trabalho muito bom. Então, meu nome já ficou conhecido lá. Eu era um garoto, né, da faculdade, um moleque. E houve um momento, então, em que no Ministério da Educação, né, havia a Secretaria de Assuntos Culturais, o secretário era o Márcio Tavares da Amaral, um professor, filósofo da Escola de Comunicação da UFRJ, e ele tinha uma área grande de editoração, criou um jornal que era editado pelo Virgílio Costa, e eu fui convidado para ser o fotógrafo desse jornal. Então, eu me lembro, eu estava ainda me formando e passei a ter uma função pública. Eu cuidava das imagens do jornal que se chamava Engenho e Arte, que era o jornal da Secretaria de Assuntos Culturais do MEC. Então, ali começou a minha carreira pública. Depois que eu me formei, a gente teve uma grande reformulação na área cultural do MEC, nessa época. O Aloysio Magalhães assumiu, começou uma grande reformulação, revigorou o campo do patrimônio, criou a Fundação Pro Memória, né, para dar um apoio ao IFAM, que estava um pouco combalido. Nessa época, várias instituições de memórias foram subordinadas ou ligadas à Pro Memória, entre elas a Biblioteca Nacional. Como as atividades desse jornal pararam, quando o Eduardo Portela, que era o ministro, saiu do governo, com aquela famosa frase, ele dizia: eu estou ministro, eu não sou ministro, ele acabou saindo.
toda essa área foi desestruturada, remodelada, eu fui convidado a trabalhar na biblioteca como designer. Eu tinha acabado de me formar na ESG. Então, eu entrei na Biblioteca Nacional como designer. E eu fiz, trabalhando na montagem de exposições e na pesquisa iconográfica, eu fiz a minha descoberta pessoal do acervo fotográfico do Dom Pedro II, que estava lá guardado, e eu não sabia disso, e que, em sua maior parte, não estava catalogado, não estava à disposição do público. Então, aí começa um outro capítulo da minha vida, em que eu comecei a me envolver com os bibliotecários, com as bibliotecárias, porque eram, na época, as que eu convivi, eram todas mulheres, grandes bibliotecárias com que eu trabalhei, tenho muita saudade delas, e foram elas que me levaram aonde eu cheguei. Pronto, acabei. Joaquim, que privilégio conhecer um pouquinho da sua trajetória e saber que desde cedo você esteve num ambiente tão rico e que você desenvolveu depois, né, a sua profissão, que é a Biblioteca Nacional. Muito, muito legal, muito interessante. E a gente te chamou hoje aqui justamente para isso, para contar a história. Então não precisa pedir desculpa de maneira nenhuma. Por isso, a gente está aqui hoje para... Já somos 50 pessoas conversando, bate-papo de 50 pessoas. E, assim, para quem não sabe, o Joaquim ele esteve no Preserva-me 2019, que a gente fez no ano passado. Quem não viu a participação dele junto com o Vinícius Martins, pode acompanhar na nossa página no YouTube. Tá lá. E para começar, Joaquim, eu acho que a gente está num momento muito único da sociedade, né? A gente está se adaptando de todas as formas para o consumo online, para o trabalho remoto, e as bibliotecas, museus e instituições de preservação também estão inseridas nesse contexto. A gente está vendo um novo momento, né, dessas instituições com iniciativas voltadas para a pesquisa remota, voltadas para o acervo digital e online. E a BN Digital é um grandíssimo exemplo, bem sucedido de iniciativas do tipo. Aí, trazendo um pouquinho de histórico, ela foi criada em 2006, é isso? Acho que é isso, 2006, e desde lá vem... Inaugurada em 2006, e desde lá fazendo um trabalho incrível. Para quem não conhece a BN Digital, eu queria que você trouxesse um pouquinho do histórico e dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo dentro dela. Então, para a gente chegar, eu sempre gosto de ir na história, né? Então, para a gente falar da Biblioteca Nacional Digital inaugurada, aberta ao público na web em 2006, a gente tem que voltar um pouco, né? Então, eu diria assim, o primeiro passo para as bibliotecas chegarem aí ocorreu, eu diria, entre os anos 60 e 70, eu diria que mais nos anos 1970, quando se intensifica no mundo um processo de automação da catalogação. Quer dizer, o computador entrou na biblioteca resolvendo primeiro o problema dos bibliotecários que tinham que pegar o livro, né? Primeiro escrever. Já nos anos 70 tinha máquinas de escrever, já tinha máquinas automatizadas que replicavam, desdobravam as fichas, mas, enfim, tudo ainda era essencialmente muito manual, tanto para descrever o livro, quanto para buscar os assuntos, preparar as fichas, colocar nas gavetas. Então, a possibilidade de você ter um terminal de computador e fazer uma pesquisa onde tudo já venha, né, foi uma revolução no mundo que chegou aqui no Brasil, né, e que se desenvolve no mundo e chega no Brasil na década de 1970. No caso da Biblioteca Nacional, a principal bibliotecária que deu os primeiros passos foi Janice de Melo Montemor, que dirigiu a biblioteca nos anos 70. Agora, a gente não pode esquecer que antes disso tinha sido criado o IBBD, Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, o que hoje é o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O IBBD, onde, inclusive, aconteceu a primeira pós, né, de Ciência da Informação no Brasil, o IBBD, depois o IBICT, né, deu os primeiros passos. A Janice estava ligada a esse grupo, como a Célia Zaire, a Gaga Espanha, várias grandes bibliotecárias. E, no Brasil, a primeira instituição que resolveu bancar um parque informático para processamento foi a Fundação Getúlio Vargas. Criou um projeto nacional chamado Rede Bibliodata Calco.
A Biblioteca Nacional entra nessa rede, na gestão da Janice, e começa a se implantar na biblioteca o uso do computador para catalogar o livro. Mas na biblioteca, as bibliotecárias ainda faziam tudo manualmente, preenchiam uma planilha, pois essas planilhas iam para a Fundação Getúlio Vargas, eram digitadas, né? Essa informação alimentava o computador que processava, gerava a bibliografia brasileira, imprimia as fichas para os catálogos, enfim. É um primeiro passo. Já nos anos 80, a computação pessoal tinha se desenvolvido, então a gente começa esse processo que se chama downsizing, né? A gente começa a ter computadores instalados na Biblioteca Nacional e, numa gestão revolucionária da bibliotecária Célia Ribeiro Zaer, no início dos anos 80, a biblioteca dá mais um passo. Aí a gente começa a ter equipamentos dentro da instituição e intensifica a catalogação. Mas, por exemplo, no meu caso, eu queria catalogar foto, né? E foto não é livro, a tradição ainda era de se catalogar livro. Então, eu me envolvi pessoalmente com outros colegas e outros colegas num processo para implantar na biblioteca a catalogação de imagem, de fotografia, né? A gente seguiu uma linha estadunidense, anglo-saxônica, né? Que era a biblioteconomia dominante, então, ainda é, eu diria. E então a gente implantou na biblioteca um sistema para catalogar fotografia. Claro que quando isso deu certo, a turma dos manuscritos, dos livros raros, né, da música também falou, também quero. Então foi uma grande revolução na Biblioteca Nacional na década de 80. Eu diria que nos anos 80, do início ao fim, ocorreu todo o processo de digitalização, de entrada da Biblioteca Nacional no mundo digital. Agora, não vamos esquecer que nesse tempo houveram várias tecnologias. Inventaram uma tecnologia genial, que 2 anos depois ninguém mais usava. Depois veio uma outra, foi substituída, né? Nessa época, vamos lembrar, nasceu a Microsoft com um sistema operacional que foi usado durante muitos anos, mas aí surgiu a Apple com uma outra ideia, com outro sistema operacional. No campo da imagem, várias tecnologias de digitalização de imagem que foram sendo substituídas. A década de 80 é a década revolucionária, eu acho, nesse sentido. E a gente experimentou muito, estudou muito. Eu mesmo, no final dos anos, eu diria já nos anos 90, né? Eu mesmo tive várias bolsas para viagens de estudo, para ajudar a biblioteca a implantar o que seria a biblioteca digital, né? Nos anos 90, a gente foi fundo nesse sonho. E eu diria que no final dos anos 90, quando estão começando as primeiras bibliotecas digitais, né, os esboços de bibliotecas digitais no mundo, a gente está seguindo essa trilha para e passo. Então, quando a gente entra nos anos 2000 e começam a surgir bibliotecas digitais mesmo no mundo, a gente também já está nascendo. Então, a inauguração oficial se deu em 2006, mas a gente já estava nesse campo antes. E quando é criada a World Digital Library, a Biblioteca Digital Mundial, nós somos um dos fundadores, junto com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, a Biblioteca da Rússia, a Unesco, a IFLA, que é a Federação Internacional das Bibliotecas. Nós somos também fundadores da Biblioteca Digital Mundial. Nós temos assento no conselho da World Digital Library. Então, eu não sei se deu uma ideia assim, né? Com certeza, acho que você conseguiu falar um pouquinho pra gente que esse grande projeto não é um passo que se dá da noite pro dia, né? É um projeto que tem muito planejamento. Também Isso. dá uma honra danada de saber que a gente fez parte desses, tem assentos nesses grandes mesas de discussão técnica sobre o tema. É, Isso. Agora, indo um pouquinho lá para bem digital, quando a gente abre, inclusive, eu sugiro que as pessoas que estão acompanhando a gente também abram uma outra aba para ver um pouquinho do que a gente vai falar. Lá no portal da BN, a gente conhece um pouquinho da Brasiliana Fotográfica e também a Brasiliana Iconográfica. E assim, o nome é bem parecido, né? E as pessoas costumam confundir, justamente por essa semelhança. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença de acervos e de nomenclatura. Tá. Raíssa, se você me permite, eu vou dar uma resposta um pouco mais ampla, tá? Com Só para, certeza, sempre. assim, primeiro vamos pensar. A gente tem a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional é uma fundação.
Então, a Fundação tem um portal, um grande portal, que é o endereço é www.bn, de bibliotecanacional.gov.br. Então, eu recomendo às pessoas que quiserem conhecer o todo, né, primeiro entrarem no portal da Fundação. A Fundação tem muitos serviços importantes. Por exemplo, o escritório de direitos autorais fica na Fundação Biblioteca Nacional. Você quer registrar? Ah, eu fiz uma música, uma letra, né? Não importa. É letra, é texto. Quer registrar? É na Biblioteca Nacional, né? Então, o escritório de direitos autorais funciona na Biblioteca Nacional. E, assim como o EDA, que é um exemplo que eu citei, né, a gente tem muitos serviços, né? A gente presta muito serviço para muita gente. Então, e tudo que acontece, a programação, o acesso às redes sociais da biblioteca, né? A biblioteca está no Facebook, está no Instagram, os lançamentos, os eventos, tudo está lá. Então, a gente pode ver que lá a gente tem acesso para os catálogos da Biblioteca Nacional. Esses catálogos têm o todo das obras da biblioteca, são milhões e milhões de obras. Você vai ter lá só a descrição textual, verbal, do conteúdo da obra. Então, quem quer chegar nos catálogos dos milhões de obras da biblioteca tem que ir pelo portal da Fundação Biblioteca Nacional. Agora, dentro desse grande mundo que é a nossa Fundação Biblioteca Nacional, existe a Biblioteca Nacional Digital, né? Então, se eu entrar na BN Digital, cujo endereço é bndigital.bn.gov.br, aí eu estou só no mundo daquela parcela do gigantesco acervo. Nós somos uma das maiores bibliotecas nacionais do mundo, só que desse mundo, só uma parcela, por enquanto, está integralmente digitalizada. Então, na BN Digital, estão apenas, não são apenas, são milhões, né? Mas, enfim, apenas as obras integralmente digitalizadas, integralmente na tela do computador. Em boa parte dos casos, pode até baixar, por exemplo, no formato PDF, guardar para você, que quase tudo o que está em domínio público, que é a maior parte. Agora, chegando na tua pergunta, dentro da BN Digital, nós temos o catálogo das obras, dos livros, das fotografias, das estampas, dos mapas, das partituras, né? Tudo isso está num catálogo da BN Digital. Você coloca lá o nome, o assunto, está tudo lá explicadinho. Quem entrar vai ver, tem as caixinhas todas, você escolhe, preenche, pum, chega lá. Afora o catálogo da BN Digital, nós temos separado o catálogo da Hemeroteca Digital. Todos os jornais podem ser pesquisados nesse que eu já mencionei, mas você pode também, como opção, ir no catálogo da Hemeroteca Digital. Ali a gente tem mais ou menos 20 milhões de páginas digitalizadas já, de mais de 8 mil jornais e revistas no Brasil, desde os primeiros, né, quando chega o primeiro equipamento de imprensa, né? Vamos lembrar, até 1808 era proibido imprimir no Brasil, né? A gente só começa a ter livro jornal aqui em 1808, pasmem. Cabral chegou em 1500, né? Então, durante todo o século XVI, XVII, XVIII, não se podia pensar, porque não, bom, se podia pensar, falar, mas, enfim, não podia escrever e publicar. Temos que pensar sobre isso, né? Não podemos esquecer isso, jamais. Então, a gente tem tudo isso na Hemeroteca, né? Que é um incrível site onde todas essas páginas estão indexadas, porque a gente digitaliza, depois passa um software que a gente chama OCR, né? Que reconhece os caracteres e transforma isso tudo em texto e indexa as palavras. Então, você pode colocar a palavra que você quiser no jornal que você quer, na década que você quer, e você vai ter todas as páginas ali marcadinhas com a palavra que te interessa. Isso é hemeroteca. Para vocês terem uma ideia, hoje a hemeroteca tem mais de 300 mil acessos por dia. Nossa, Todo dia muita coisa. mais de 300 page views, né? Tem mais de 300 entradas lá, 300 mil por dia, né? Vamos pensar que não é pouco. E isso está aumentando agora, né? Exatamente. O Globo, né, recentemente fez uma matéria falando que sobre o crescimento desse acesso a portais da ABN Digital, desses portais que estão Isso. dentro da ABN Digital, tiveram um aumento considerável e relacionaram isso com o isolamento social que a gente está vivendo, né? A gente tem essa necessidade de acessar a arte, a cultura e a história por meio de alternativas como a ABN Digital.
E eu queria que você falasse um pouco dessa movimentação do consumo da informação histórica durante esse período. Olha, sem dúvida alguma, está todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né? A gente tem muita gente que está trabalhando, né? Senão a gente não estava aqui agora. Não podemos esquecer daqueles 30, 40%, né, da população que, se não trabalhar, a gente não está aqui. Eu deixo a minha homenagem a todos eles, né? Não podemos esquecer disso. Eles têm que trabalhar para que o mundo continue rodando, mas todo mundo que pode, né, e que tem que ficar quieto nesse momento em casa, tá, essa parcela, que não é pequena, né, que é de mais de metade da população, talvez, a gente estima aí, né, 50%, 60%, precisam se ocupar, né? Então, é natural que muita gente vá para as bibliotecas digitais. Quando começou a pandemia, por exemplo, todo mundo entrava na biblioteca para pesquisar a gripe espanhola, influenza, gripe, né, pandemia. Então, esses assuntos se tornaram recorrentes. Foi impressionante ver, né, quanta gente ia lá ver isso. O que é muito bacana, porque aí você vê, caramba, não é a primeira vez, olha o que aconteceu na época da gripe espanhola, olha o que foi a revolta da vacina. Isso é importante, tanto para a gente, às vezes, se tranquilizar um pouco, né? Tranquilizar no sentido de entender, não é a primeira nem será a última, nós vamos superar. Como também para entender certos movimentos, certas reações desmesuradas de certas pessoas ou de certos segmentos sociais, que também sempre existiu. Então, isso tudo é humanidade, né? Assim caminha a humanidade. Então, a história nessa hora, né? Bom, eu sou historiador, né? Eu defendo sempre, com unhas e dentes, a história. Eu acho que a história é essencial, né? As ciências humanas, eu diria no todo, mas no meu caso aqui específico, eu estou falando da história, as ciências sociais no seu todo, mas aqui a história. Sem história, pessoal, a vida acaba, nada faz sentido, a gente não consegue mais se colocar no mundo. Como eu vou me colocar no presente e pensar o dia de amanhã se eu não puder recuperar todo o passado, interpretá-lo, entendê-lo, né? Olhar o passado para entender o presente e caminhar para o futuro, né? Então, poxa, a hemeroteca é uma maneira, né? É uma história, tudo bem, não é uma história acadêmica, aquela que está escrita ali, mas os jornalistas de hoje, que fazem a história do tempo presente, estão escrevendo dia a dia, aquilo é um diário, né? Então, amanhã aquilo vira história, vira um documento, uma fonte primária. Então, isso está sendo muito bacana. Voltando à tua pergunta, muita gente entrando, especialmente na hemeroteca, é o que faz mais sucesso nessa hora, para ver notícias do passado, entender melhor o que se passa agora. Muito legal que as Raíssa, pessoas... posso só... Desculpa, pode sim. Não, eu que peço desculpas. É que eu falo demais e na pergunta anterior eu acabei não falando das brasilianas. Posso só explicar as Claro, brasilianas? fica à vontade. E só mais uma coisa, parte da política da Biblioteca Nacional, né, dar apoio às instituições, aos colegas e às instituições do Brasil e do exterior, por que não dizê-lo? Né? Trocar, trabalhar junto, ensinar e aprender. Então, a gente tem muitas iniciativas. Por exemplo, existe dentro da BN Digital, tem lá o link para a Biblioteca Digital Luso Brasileira. É um acordo da BN do Brasil com a BN de Portugal, onde a gente vai lentamente, devagarzinho, colocando conteúdos de interesse comum. Tem uma coisa estratégica importantíssima aí, porque através da Biblioteca Nacional de Lisboa, a gente agora tem essa foi a nossa porta de entrada na Europeana, que é a biblioteca que une as bibliotecas das nações que estão na União Europeia. Então, olha que bacana. Os conteúdos que a gente põe na Biblioteca Digital Luso Brasileira são imediatamente acessados por quem pesquisa o tema em qualquer biblioteca de qualquer país da União Europeia. Né? São coisas que muitas vezes os brasileiros não se dão conta e que a Biblioteca Nacional está fazendo, que são muito importantes para a nossa afirmação cultural e para a gente colocar os nossos dados culturais acessíveis a todos, né? Espalhar mais a nossa cultura, a nossa história, os nossos valores pelo mundo. E tem, como você me perguntou, a iniciativa das brasilianas. Qual é a ideia? A ideia é que, quando a gente fala brasiliana, a gente está se referindo a um conjunto de documentos que tratam do Brasil, né?
A gente já tem 3 iniciativas que a gente chama de brasilianas. Uma é a Brasiliana Fotográfica. No momento, são 11 instituições que têm acervos fotográficos históricos em domínio público sobre o Brasil. Então, cada uma delas põe um pouquinho das suas imagens, amostras das suas imagens, nesse portal. Está tudo guardado no data center da Biblioteca Nacional. E para cada foto a gente tem os chamados metadados, que são as informações básicas daquele arquivo digital. Então, você entrando na brasilianafotográfica.br, você pode colocar... tem 2 coisas, tem um blog e tem 2 caixinhas de pesquisa, uma para pesquisar imagens e uma para pesquisar o conteúdo do blog. Toda semana é publicado um artigo nesse blog. Pode ser escrito pela nossa... Quer dizer, essa iniciativa começou com a Biblioteca Nacional e o Instituto Moreira Salles. Eu, pela biblioteca, Sérgio Burjo, pelo IMS, somos curadores, né? Os curadores-chefes principais desse portal. E a gente tem uma editora que cuida do dia a dia, que é André Vanderlei. E a gente foi, a partir dessa iniciativa, convidando a Fundação Oswaldo Cruz, o Arquivo Nacional, o Museu Histórico Nacional, o Arquivo Geral, a Fundação Joaquim Nabuco. A gente agora saiu do Rio, já tem uma instituição-chave, importantíssima, referência do nosso país, que é a Fundação Joaquim Nabuco, sediada no Recife. Já estamos aí em entendimentos com instituições de São Paulo e olhando para outros lados do Brasil. Isso vai cada vez mais crescer. Está lá o Arquivo da Marinha, o Museu Aeroespacial, ou seja, as Forças Armadas, os seus arquivos estão lá. Então, é um portal democrático, com instituições públicas e privadas de todas as áreas. O Centro de Memória da Eletricidade, no futuro, eu espero, poderá também estar lá, né? Que honra, só que lá o assunto é fotografia brasileira. Então, a gente publica toda semana um artigo, escrito por um colega de uma dessas instituições. Eu também já escrevi, o Sérgio, a gente pode convidar pessoas, né, para refletir. E tem esse banco de imagens com um zoom super potente. Você pode botar a foto na tela e tem um zoom in que você vai lá no detalhe, são imagens em alta resolução. É um negócio muito bonito. Quem não conhece, eu recomendo. E vocês podem acompanhar, né? Porque toda vez que sai uma publicação no blog, a gente coloca no Facebook das instituições participantes. E esse portal está crescendo, né? O nosso sonho é que o Brasiliana Fotográfica fez 5 anos agora. Quem sabe daqui a 5 a gente não vai ter... hoje a gente tem 11, daqui a 5 anos a gente não vai ter 22, mas vai ter 100 instituições lá. Tem uma instituição da Alemanha já lá, eu me esqueci de dizer, tá? Nesse portal. Então, esse é o portal Brasiliana Fotográfica. Tem o portal Brasiliana Iconográfica, tá? Que no momento tem 4 instituições, que são a Biblioteca Nacional, o Instituto Moreira Salles, o Instituto Itaú Cultural e a Pinacoteca de São Paulo. Não sei aqui se estou cometendo injustiça, acho que não, são essas 4. E esse portal tem acervo iconográfico, desenho, estampa, basicamente, dessas 4 instituições. Tem curadores que cuidam desse portal, publicam no blog, tem uma interface muito bonita. Também recomendo que vocês visitem Brasiliana Iconográfica. Temos a Brasiliana da literatura infanto-juvenil, que começou há pouco, por enquanto só tem a Biblioteca Nacional, mas a gente quer trazer outras instituições que tenham acervos de literatura para as crianças e para os jovens e fazer desse portal um espaço para a discussão dessa literatura, que é tão crucial, né, para a nossa vida, para a nossa sociedade. Temos um projeto de lançar, seria esse ano, talvez agora só ano que vem, um portal da Brasiliana Cartográfica, que já vai começar com o Exército, Marinha, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, USP, Universidade de São Paulo. Tem mais, eu estou esquecendo. Bom, quando eu me lembrar eu falo. E que também vai crescer, claro, só para tratar de cartografia, de mapas. Então, assim, a gente está querendo esse ambiente. E quando a gente tem um trabalho desse, é bacana, porque, assim, imagine você, a linguagem documental ou documentária de cada grupo desses profissional é diferente, né? Museólogos escrevem os objetos de uma maneira, arquivistas escrevem de outra, bibliotecários de outra. Nesses portais, todo mundo tem que conversar. Quando você coloca o seu acervo lá, ele tem que estar descrito de uma maneira compatível. Então, é um lugar legal para fazer esses grupos profissionais que têm lá
suas peculiaridades, né? Para que eles se entendam. E a gente incentiva também o avanço das técnicas, né? Para que as pessoas digitalizem melhor, dentro dos preceitos de preservação digital. Então, é muito bacana. Pronto, acabei. Falei demais. Que isso, nunca é demais. Joaquim, já as pessoas que estão assistindo a gente já começaram a mandar perguntas. Eu vou fazer a pergunta de todo mundo. Só vai demorar um pouquinho, porque a gente está na quinta pergunta e com 44 minutos de live, o que não é nenhum problema, mas vai demorar um pouquinho. Joaquim, você falou na outra resposta um pouquinho sobre trabalho remoto, né? Como você mesmo falou, todos nós estamos nesse regime atualmente. Isso inclui os profissionais ligados à preservação histórica. E aí, juntando isso com a informação do recorde de acessos à BN Digital, a gente fica com a dúvida sobre como esses colaboradores, né, que fazem a BN Digital acontecer estão trabalhando nesse momento. Como é que está sendo essa manutenção e como é que a equipe está organizada para dar suporte a esse serviço? Então, a equipe da BN Digital hoje conta com 25 pessoas, entre servidores e terceirizados. Infelizmente, nós não podemos ter todos eles como servidores. Essa questão é complexa, não dá para tratar dela aqui agora, mas são 25. Eles estão divididos em 3 áreas. Nós temos a área de digitalização, laboratório de digitalização, né? Encabeçado pelo Otávio. O trabalho deles, o trabalho mesmo, foi interrompido porque a gente não pode retirar as obras da biblioteca, né? As obras descem para o laboratório e eles digitalizam, né? E fazem todo o processamento necessário. A gente poderia tratar disso numa outra live. Então, nesse momento, eles não estão podendo digitalizar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão estudando muito, fazendo cursos, eles estão elaborando, redigindo todos os manuais, né? Eles têm pelo menos 2 reuniões semanais da equipe para discutir os detalhes de cada manual desse que está sendo redigido, para cada equipamento. Estão fazendo muitos cursos, estão sempre à disposição, se ocupando, mas, nesse momento, estão impossibilitados de digitalizar, né? Embora estejam todos a postos. Nós temos uma equipe que cuida de pegar esses arquivos digitais, né, que são bibliotecários, arquivistas e alguns historiadores, e que gera os metadados, gera toda a descrição que entra na BN Digital, a partir da qual se recupera o arquivo digital. Essa equipe já está conseguindo trabalhar de casa, porque eles já conseguem diariamente acessar esse módulo, e como havia sempre a digitalização trabalha mais rápido, digitaliza muito mais, né? Você sempre tem um estoque de material digitalizado para tratar. Por enquanto, essa equipe ainda está bem ocupada, mas ela também está fazendo outras coisas importantes, que eu posso falar depois. E nós temos uma terceira equipe que cuida da infraestrutura, dos projetos e da preservação digital. Essa equipe, eu diria que também está bastante ocupada, porque, embora a gente esteja trabalhando de casa, a gente não para. Eu diria que eu nunca trabalhei tanto, Raíssa. Nós estamos, assim, pressionadíssimos pela sociedade brasileira e mundial nesse momento, porque nós agora somos a porta de entrada para tudo. Então, a segunda equipe, eu não falei, é liderada pela Sônia 90, dos metadados, e a terceira é liderada pelo Vinícius Martins e pela Gabriela Terrada, que cuida da preservação digital. Então, e nós temos no nosso núcleo de gestão também oh, meu Deus, deu branco. O responsável pela área de tecnologia da informação e comunicação, a TIC. Ai, meu Deus, é uma vergonha nessa hora eu não lembrar o nome de um colega. Deixa eu olhar aqui para ver se o nome vem. Quando a gente procura assim, parece que o nome... São as câmeras, Joaquim. Daqui a pouquinho você lembra e você retoma para gente. Tá. Meu Deus do céu. É que eu quero achar o nome dele, isso é uma vergonha. Já vou te dizer, eu não quero deixar para depois, não, porque isso é uma injustiça. É o Luiz Antônio Alves. E o Luiz Antônio Cardoso Alves, que é o responsável pela TIC, né, pela Tecnologia da Informação e Comunicação,
Ele faz parte do núcleo de gestão da biblioteca e nos dá um suporte importantíssimo. Então, assim, nós estamos trabalhando dessa maneira e estamos avançando em muitas coisas. Por exemplo, a biblioteca digital ainda não tem uma política de preservação digital publicada, mas se trabalhou muito nos últimos 2 anos, uma comissão, e a gente está no ponto de publicar a nossa política de preservação digital, né? Atrelado a isso, tem todo um trabalho que a nossa equipe, essa que eu relatei aqui, está fazendo, de aprofundar a cultura do mundo digital. Por exemplo, na biblioteca, a gente ainda tem essa cultura do papel, né, dos memorandos, né? Os chefes produzem documentos, imprimem, entregam com aquele vídeo protocolo. A gente quer acabar com isso, de vez. Então, junto com a divisão de gestão documental da Biblioteca Nacional, né, que está na área administrativa de planejamento, referendado por eles, nós estamos concluindo o nosso projeto de um arquivo digital, assim, onde a gente vai de vez abandonar o papel, mesmo no trabalho interno burocrático, né? A gente vai implantar uma rotina de trabalho onde tudo vai ser digital, com os níveis de permissão e tudo mais. E a gente espera que depois, através da divisão de gestão documental, isso seja espalhado para casa. A gente está muito ocupado com isso no momento. Enfim, tem N projetos que eram sonhos que eu tinha. Eu assumi a coordenação há 1 ano, eu sucedi a Ângela Bittencourt, bibliotecária, coordenou a BN Digital desde a sua inauguração até o ano passado, quando ela se aposentou. Eu sucedi a Ângela. E isso eram sonhos que a gente já tinha, que a Ângela tinha, enfim, e que a gente está podendo agora, nesse período, então, focar mais nisso. Então, a gente está avançando muito internamente. Nossa, que incrível, Joaquim. Eu vou botar essa pergunta para você falar um pouquinho mais dessa política, que eu fiquei curiosa, mas lá para o final, após essa ordem que a gente já tinha conversado aqui. Agora eu queria entrar um pouquinho mais no conteúdo. Eu queria que você falasse para a gente como é que vocês se organizam em termos do material que entra na BN Digital. Essa curadoria ela é feita a partir de temas, ela é feita a partir das demandas do público. Como é que isso é organizado? As demandas do público sempre têm um peso, tá? Até mesmo na hemeroteca, se um cidadão de um certo município escreve para a gente e fala: olha, eu sei que tem o nosso jornal aí, talvez ele já tenha até sido microfilmado, eu gostaria de vê-lo na hemeroteca. A gente vai colocar aquele jornal na fila, vai digitalizar, vai colocar na hemeroteca. Às vezes, uma demanda de uma instituição que leva a gente a digitalizar um certo acervo, ele vai entrar na BN Digital, sem dúvida alguma. Agora, os chefes das áreas da biblioteca, a biblioteca tem uma coordenadoria de coleções e serviços aos leitores. E essa coordenadoria tem as várias divisões e seções de acervo, monografias, publicações seriadas, livros raros, música, manuscritos, iconografia. Esses chefes também, cabe a eles também ir determinando, numa rotina, o que para eles é prioridade que seja digitalizado. Às vezes, você tem que compatibilizar aquele acervo com os equipamentos que estão à mão. Quem faz isso é o Otávio, chefe do laboratório digital, com a equipe dele, porque tem essas questões de tecnologia, Certos acervos são digitalizados de maneira mais rápida, certos acervos demandam uma digitalização mais lenta, mudam os equipamentos, Então, compatibilizando isso tudo, eu diria que é um misto de determinação dos curadores do acervo com a demanda da sociedade. A gente compatibiliza essas duas coisas. E mata então uma curiosidade, quais são as temáticas do público que são mais procuradas? Eu acho que isso varia muito de época para época. Cada vez mais, as bibliotecas nacionais do mundo vivem um problema hoje. Cada vez mais o público vem menos à biblioteca, porque na medida em que você mais digitaliza, mais eles se sentem satisfeitos e não vêm. Então, os salões de leitura estão encolhendo, a possibilidade de conversar com o seu usuário também diminui. Isso tudo está mudando muito. Mas eu diria assim,
Efemérides. Sempre que tem uma efeméride importante, né, vai ter demanda na biblioteca. Às vezes é uma efeméride regional, às vezes é uma efeméride nacional ou internacional. Então, efemérides implicam em demanda. Imagina, vai ter aí os 200 anos, né, da independência, não é? Um exemplo. 1822, 1922, 2022. Desde já, todo mundo que você imaginar, e mais um monte de gente que você não imagina, do Rio, de São Paulo, do Brasil, da América Latina, do mundo, já está fazendo demandas, nos pedindo coisas relacionadas com independência. Né? Isso é um exemplo que eu estou dando. Com certeza. Então, assim, eu diria que efemérides são uma das principais razões que fazem a gente ser pressionado por usuários. Né? Agora, tem também os assuntos que às vezes surgem, né? E que levam as pessoas a se interessarem por certas coisas. Isso às vezes é imprevisível, né? Está aí o caso da pandemia agora. Com Não sei se eu certeza. respondi. Respondeu, com certeza. Eu imaginava que fosse algo mais flutuante. A gente também que mapeia as procuras no Google, comparando assim grosseiramente, também é É, muito flutuante com o que está acontecendo, com os links que as pessoas fazem, né? Com os isso. acontecimentos do momento. Agora entrando num lado mais técnico, você tinha falado do laboratório de digitalização, que você até citou que é comandado pelo Otávio. Que a gente acho que a gente entrasse nesse lado técnico falando do constante avanço, né, da tecnologia que influencia a nossa maneira de preservar e também de dar acesso. E a digitalização é um desses processos que necessitam de constante atualização tecnológica para se adequar a essa preservação do patrimônio digital. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto do Laboratório de Digitalização da Biblioteca Nacional, que você foi o coautor, e também como é que é feito esse processo de digitalização da BEM Digital. Então, a primeira questão é observar o artefato, né, que vai ser digitalizado, a obra enquanto objeto. Se ela não estiver em bom estado, e no caso de acervos históricos muito antigos isso é comum, o primeiro passo tem que ser entregar isso na mão da Coordenadoria de Preservação, que tem um laboratório de restauro, tem um centro de conservação e encadernação. E, normalmente, essa discussão envolve o curador do acervo e os conservadores. Então, eles discutem o melhor tratamento. Tem casos em que você tem tempo e pode deixar uma obra sendo restaurada durante 6 meses, um ano. Tem casos que, em função da pressão do usuário, do demandante daquela obra, você tem que partir para uma solução paliativa, mais imediata, uma higienização, né? Uma coisa mais simples e mais rápida, mas sempre não abrindo mão de assegurar a integridade da obra. Então, feito isso, essa obra vai para o laboratório digital. E no laboratório digital, há de se designar qual é o equipamento ideal para fazê-la. Se é uma obra encadernada, se é uma obra só de texto, ela pode ser feita num equipamento que trabalha mais rápido, né? Onde esse serviço vai ser feito mais rapidamente. Se é uma obra que está em páginas soltas, em folhas soltas, né? Talvez ela possa ser feita no mesmo equipamento, mas isso vai ser muito mais demorado, né? E o operador vai ter que estar instruído e ter à mão, né, os acessórios e tudo que for necessário para manusear aquele documento. Documentos, por exemplo, de imagem, já vão precisar, talvez, de um equipamento fotográfico digital mesmo, onde é tudo muito mais lento. E, dependendo das dimensões do documento, ele pode ir num equipamento de médio formato, ou terá que ser feito num equipamento de grande formato, que é mais demorado ainda. Enfim, a gente leva tudo isso em conta e tem a preocupação de ter a certeza que os curadores estão satisfeitos com o resultado. Porque é muito diferente você olhar um original, para mim, pelo menos, que sou um historiador da imagem, é muito diferente você poder examinar um original e você examinar um documento digital. Então, existem muitas sutilezas na configuração, por exemplo, do equipamento, para que as características de um certo documento estejam asseguradas e possam ser melhor visualizadas no monitor.
Mas muitas vezes o usuário na casa dele não sabe nem calibrar ou não calibra o seu monitor, e aí depois reclama. Enfim, o mundo digital, a gente ainda não está preparado para esta era digital, é a minha visão. Está sendo preparado a pulso, né, nesse momento. Mas ainda falta muito. A alfabetização digital tem que começar nas escolas, né? O nosso ensino fundamental tem que avançar nesse sentido. Eu acho que o cidadão tem que ser melhor educado para o mundo digital, né? Com A certeza, para a partir gente poder da mais tenra usufruir, idade. né, Isso. dos Esse é o benefícios. tema que dá uma live. Verdade, Joaquim, a propósito, já está super convidado para voltar nesse nosso programa de lives que a gente está fazendo durante a quarentena. Continuando nesse assunto da preservação digital, você citou que vocês acabaram de dar o primeiro passo no, no documento, esqueci o nome do documento, na política de preservação Político. digital, isso, de vocês. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância de ter esse documento e um pouquinho desse momento. Por que agora? Por que vocês não tinham antes? E a partir dela, o que vem por aí? Então, a gente não tinha antes, porque esse é um campo muito difícil, muito trabalhoso, muito caro, que envolve muita tecnologia. E a Biblioteca Nacional tem dificuldades, né? Todo mundo sabe, né? O orçamento da cultura é muito reduzido. A Biblioteca Nacional sempre tem um orçamento muito enxuto. Eu faço aqui, rendo a minha homenagem aos nossos colegas também da administração, do planejamento, junto com os diretores, se esforçam muito, né, para fazer o melhor uso desses recursos, mas é muito pouco, né? Os recursos que a biblioteca tem são muito menos do que o mínimo que ela deveria ter. E a gente se vira como pode. Então, as coisas não podem sair no ritmo ideal. Equipes reduzidas, condições de trabalho às vezes difíceis, mas a gente trabalha heroicamente com muito amor. Todo mundo que trabalha lá trabalha porque gosta, né? Acima de tudo. Então, nessa luta, às vezes uma coisa ou outra demora um pouco mais, mas a gente está correndo atrás. Então, por exemplo, existem instituições que puxam esse campo no Brasil muito bem, né, da preservação digital. Por exemplo, o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, lidera ou puxa um projeto importantíssimo que se chama Rede Cariniana, que é uma rede de preservação digital que junta, por exemplo, todos os centros acadêmicos de excelência, grandes bibliotecas, né, que produzem informação. Hoje, a gente sabe que todos os periódicos acadêmicos, né, são eletrônicos, são digitais. Se a gente não preservar isso, quem garante que daqui a 50 anos você vai querer ler o artigo do fulano no periódico da universidade tal? Onde é que está isso? Deu pau no HD, queimou, perdeu. Então, existe toda uma política que é muito bonita, que tem a ver com essa coisa dos tempos de pandemia, né? Que segue, por exemplo, a filosofia Lotz, que é uma filosofia que nasceu na Universidade Americana, Lots of Stuff. É uma filosofia que deu branco aqui, mas que quer dizer basicamente que se você tem alguma coisa que é frágil, se você guarda uma cópia, mas o teu vizinho também guarda, e o outro também guarda, e o outro também guarda, se todo mundo guardar um pouco de todo mundo, se der problema aqui, tem ali. Se der problema ali, tem lá, percebe? São redes de cooperação, em que todo mundo guarda um pouco de todo mundo, para que mesmo que dê problema aqui e acolá, aquilo esteja... chama-se lots. Lots of copies keep stuff safe. Se você tem um monte de cópias, isso faz a coisa ficar segura. Essa é a filosofia. Então, a rede cariniana, por exemplo, é uma rede que puxa isso no meio acadêmico. A ABN não era da rede cariniana. A gente está entrando agora na rede cariniana. Existe a Rede Sudeste de Preservação Digital, que une instituições de todo o Sudeste do Brasil. A ABN entrou esse ano na Rede Sudeste, a ABN Digital. Então, a gente está correndo atrás daquelas coisas que ficaram um pouco para trás, está se ligando aos colegas, né, entrando nesse debate e também trabalhando internamente, por exemplo, fazendo a nossa política de preservação digital, que a gente vai publicar para que todos possam conhecer,
e a partir dela nós vamos desenvolver, formalizar o nosso plano de preservação digital. Não é que a gente não tenha nada disso. Claro que a BN tem política de preservação digital, claro que temos plano, mas o que a gente está fazendo agora é manualizar isso, formalizar isso, que é uma obrigação que nós temos enquanto instituição referencial, tá? Que fique claro, é isso que a gente está fazendo no momento. Com E é certeza. o que todo cidadão tem que fazer, né? Porque eu sou do tempo que tem uma caixa de sapato lá com os negativos, tem as fotos do meu pai, dos meus avós. E hoje, que é tudo no celular, né? Que a gente bota nas gavetas, perde. Será? Eu acho que a nossa sociedade vai ter um gap, um buraco aí. Né? Eu tenho muitos ex-alunos que eu perguntava: você já perdeu fotos da sua infância? Ah, professor, perdi tudo, não sei, não tem nada. Com Muita gente certeza. vai ter, por exemplo, as suas imagens digitais. Então, isso é um problema da sociedade e das instituições. Temos que ter políticas e executá-las para assegurar que tudo que a gente produz digitalmente, que é importante, vá vencer o tempo. Com certeza. E por isso a importância dessas políticas oficiais e publicadas, que elas uniformizam essas metodologias de preservação, né? E quem ficou curioso com a rede cariliana, ano passado, também no Preserva, a gente recebeu o Miguel Arellano, que fez uma Isso. apresentação super legal pra gente sobre a rede cariliana. Tá no nosso YouTube também. Se vocês quiserem saber um pouco mais, podem conferir lá. Joaquim, a Fundação Biblioteca Nacional é uma instituição de referência que compartilha, como você falou nas respostas anteriores, ela tem nessa em sua política, né, compartilhamento de saberes, de conhecimento sobre formas de preservação. E tem muita gente aqui que está acompanhando a gente e que vem de outras instituições, né? E aí eu queria que você desse algumas dicas, que dicas que você pode dar para esses profissionais que estão à frente de projetos do tipo. Você fala de preservação digital? Isso. Bom, a primeira coisa é que eles se vinculem a essas redes. Tá? Eu sugeriria para começar a rede Sudeste de preservação digital. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu vi isso. Um colega de uma instituição estava instalando uma nova versão de um programa e estava com dificuldade. Ele colocou isso lá, apareceram logo dois, três colegas conversando com ele, né? E ajudando ele. Então, a primeira coisa é se vincular a algum grupo social, alguma rede. Eu acho que a Rede Sudeste é um excelente caminho para ter parceiros para dialogar. Né? E sempre considerar a possibilidade de não investir em. Assim, para algumas instituições, é impossível investir em certas tecnologias, por exemplo, porque são instituições pequenas, que não têm recurso. Então, elas têm que buscar parceria, auxílio de outras instituições que as ajudem. Por exemplo, dentro da BN Digital, a gente tem uma rede que é coordenada pelo Vinícius Martins, que é uma das pessoas do nosso núcleo de gestão, que se chama Rede da Memória Virtual. Vocês podem entrar na BN Digital e procurar, tem um selinho lá, amarelo, se eu não me engano, amarelo. Rede da Memória Virtual. Na rede, vocês vão ver, são dezenas e dezenas de instituições pequenas que querem, por exemplo, ter um acervo no formato digital, mas não tem como. E a biblioteca ajuda, digitaliza, guarda no seu data center, disponibiliza para a instituição. Né? Então, cada um de nós tem que ver no seu âmbito, se é municipal, estadual, federal, se é privado, é de que grupo profissional. Sempre haverá uma instituição, um Senai, um Senac, enfim. Né? Dentro de cada grupo profissional vai haver alguém maior e mais forte que vai poder ajudar. As pessoas têm que se juntar. Preservação digital não é para indivíduos, tá? É uma coisa que tem que ser cooperativa. Esse é o primeiro passo, na minha opinião. Muito legal, Joaquim. A gente já teve essa conversa outras vezes e a gente fala sempre como a gente tem que evitar querer reinventar a roda a todo Isso. tempo e colher da fonte de gente que já está trabalhando com isso há mais tempo, já está desenvolvendo, já teve os mesmos problemas, já encontrou as soluções para esses problemas. Isso com certeza é muito importante para quem está começando agora, né? Para quem está tocando iniciativas ainda em fase inicial. Joaquim, falando um pouquinho de depósito legal, que é a obrigatoriedade de todo livro publicado no Brasil
ter um exemplar remetido à Biblioteca Nacional. Como é que isso vem acontecendo em relação às publicações digitais? Vocês também recebem exemplares? Então, a Biblioteca Nacional ainda não recebe. Esse é um dos, assim, eu estou coordenando a BN Digital há um ano, fez um ano agora em março. Mas há muitos e muitos e muitos anos, mesmo porque eu ajudei a desenvolver esse projeto, entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, né, eu estava muito envolvido com esse projeto que deu em 2006, na inauguração. Embora eu tenha me afastado durante quase 2 décadas de tudo isso, eu sempre acompanhei e tentei influenciar. E 2 sonhos que eu alimentei esse tempo todo e que ainda não se realizaram. Né? Eu sempre sonhei que a biblioteca tinha que ter o seu sistema de coleta, de captação de obras digitais. Infelizmente, ainda não temos, mas estamos começando. E eu sempre sonhei que a biblioteca tinha que cuidar da memória da web, porque no Brasil não tem nenhuma instituição que salve as páginas da web diariamente. Se você quiser, de repente, daqui a 6 meses, falar como é que era aquela página da memória da eletricidade mesmo, de 6 meses atrás, a não ser que vocês tenham isso guardado aí, né? Você não vai encontrar isso no Brasil. Você pode ir no Internet Archives, que está lá nos Estados Unidos, que tem a Wayback Machine, você entra nela, você pode chegar em alguma coisa. Mas o certo seria que nós, no Brasil, tivéssemos a nossa instituição manejada por nós, que guardasse as páginas web, no Com mínimo, certeza. .gov e outros que a gente determinaria. Não temos isso ainda. Esse é Engraçado um... você falar isso, porque na nossa live anterior, no Preserva-me Live anterior, a gente contava com o Jorge Lira, que é sobre arquivos pessoais, nato digitais, e a gente chegou exatamente nesse mesmo tema. E ele falou um pouquinho que as iniciativas que ele conhece desse arquivamento, dessa preservação de páginas, elas estão nas universidades, mas são iniciativas que não são construídas em coletivo, ainda são muito iniciais e Isso, fragmentadas também. isso. E eu não estou aqui dizendo que a BN vai assumir isso, mas eu acho que a BN deveria. Eu acho que ela é o lugar por excelência. Seria uma das missões da BN. E saibam vocês que internamente a gente conversa muito sobre isso hoje, né? A Sueli Dias, que é a coordenadora geral de processamento e preservação, né? Que é a coordenadora geral dessa área em que eu atuo, a BN Digital está subordinada a essa coordenadoria. Por exemplo, eu, a Sueli, o Vinícius, a Gabriela e muitos outros, a gente conversa muito sobre isso. Né? Tem conversado muito. Esse é um sonho. Mas o depósito legal, que é a tua pergunta, não estou fugindo, não, eu converso hoje muito sobre isso com ela e com a Alessandra Moraes, que é a chefe da divisão do depósito legal. Então, no momento, Sueli e Alessandra estão trabalhando no projeto de automação do escritório do depósito legal. E o próximo passo é a gente, se Deus quiser, implantar o sistema de captação de obras eletrônicas, de obras digitais. Então, respondendo à sua pergunta, a Biblioteca Nacional do Brasil ainda não coleta, recebe por depósito, guarda e disponibiliza os livros eletrônicos, os livros digitais. Infelizmente, ainda não. Mas hoje eu posso assegurar que se trabalha no caminho para que isso seja possível o quanto antes. Muito Não sei bom. se respondi. Respondeu com certeza. Vamos Muito bom, chegar até lá. porque Agora, um tem. detalhe, um Ah, detalhe que eu esqueci de por favor. falar. No momento, nós estamos trabalhando no campo da fotografia, que é a minha grande paixão, né, a qual eu dediquei muito da minha vida. Nós estamos trabalhando, no momento, no processo de doação de um acervo fotográfico do nosso maior fotógrafo humanista assim, brasileiro. Não me esqueço aqui de Sebastião Salgado, mas Sebastião Salgado foi por aí, né? É o nosso fotógrafo humanista planetário. A gente tem um outro grande fotógrafo humanista que ficou no Brasil e que sempre trabalhou dentro do nosso território e que eu considero o maior de todos no Brasil, que se chama João Roberto Ripper. O João Roberto Ripper constituiu um acervo incrível da era analógica e já na era digital, e a gente está negociando com ele a doação de todo o seu legado. Ele ainda produz o Ripper, mas, enfim, ele já tem um legado aí de 40 anos, e a gente está negociando, quer dizer, isso já foi aprovado pelo Comitê de Aquisição da Biblioteca, ele está doando o acervo dele para a biblioteca. Então, no momento, a gente está trabalhando
para possibilitar a entrada do seu acervo nato digital. Vai ser a primeira doação de um acervo, no caso, um acervo fotográfico, nato digital à Biblioteca Nacional. E isso vai ser um momento, está sendo, né, e vai ser um momento muito importante nesse caminho de receber acervos nato digitais e preservá-los para as futuras gerações e dar acesso. Super importante, além de preservar, dar acesso. Joaquim, a gente vai entrar agora nas perguntas do público. Eu anotei todas aqui porque foram várias. E, pessoal, espero que vocês estejam acompanhando. Já somos 70 pessoas nesse bate-papo. A gente está um pouquinho estendido no horário, mas está super legal e eu não vou interromper isso de jeito nenhum. A primeira foi do Pedro Herzog, e ele falou assim: com essa explosão na produção de imagens digitais, seja pela quantidade como também pela velocidade, qual é o maior desafio atualmente para essa catalogação de imagens? Pedro, o maior desafio é a edição, né? Nós produzimos demais. Em 1, 2 horas, acho que a gente produz mais do que produziu em todo o século XIX. Então, o primeiro desafio é como criar critérios para fazer aquilo que a gente chama separar o joio do trigo. Não dá para catalogar tudo, Pedro. Ninguém vai conseguir ver isso tudo. Então, a gente tem que ter maneiras de selecionar, separar, né? E ver o que é melhor. E eu acho que cada vez mais criar sistemas inteligentes, onde a máquina nos auxilie nessa catalogação. Porque se isso ficar por conta do homem, eu acho que é impossível, meu caro. Eu acho que nunca a gente vai conseguir. Desculpe a sinceridade. E eu acho Só o computador. Que é isso mesmo. Eu estava num evento com o Millar Schindler, eu acho que estou falando até errado o nome dele. Millar Schindler. Ele já escreveu um post maravilhoso na Brasiliana Fotográfica. Olhem na aba de preservação digital. Tem um artigo maravilhoso do Millar. Fala. E ele fala um pouquinho ele fez uma conta assim rápida sobre quanto tempo a gente demoraria para catalogar na velocidade que a gente produz todas essas imagens. Considerando 1 segundo, eu acho que, considerando a rotina de trabalho, eu acho que era coisa de alguns milhões de anos que a gente demoraria para fazer toda essa separação. Que é isso, né? A gente tira para postar uma selfie, a gente tira mais ou menos umas 20 fotos, na qual meia a gente sai mais ou menos. Então é muito joio. Continuando, o Alberto Machado falou o seguinte: eu gostaria de saber se a BEM Digital inclui no seu acervo imagens de obras que estão sob sua custódia de outras instituições. Por exemplo, temos digitalizados 41 livros que são reconhecidos como Memória do Mundo pela Unesco. É possível disponibilizar esses documentos na BEM Digital? Em princípio, eu diria que não, infelizmente. E por quê? Por uma só razão. Para fazer isso, a gente primeiro, penso eu, teria que dar conta do que é a nossa missão principal, a nossa missão primeira, que é digitalizar e disponibilizar todo o nosso acervo. A gente não consegue fechar essa conta. Somos muito poucos, nossa infra é muito pequena. Então, eu não vejo como, eu lamento, mas eu não vejo como a BN querer ainda abarcar tudo isso e ela vai se perder. Agora, se no futuro viermos a ter muito mais apoio, né, do governo, dos governos, enfim, a gente pode chegar lá. O Paulo Carreta, ele faz uma pergunta que eu acho que você já respondeu, mas se você tiver algum outro comentário, aí você adiciona. Como a BEM Digital lida com arquivamento e preservação do conteúdo web brasileiro? Padrões de arquivamento web já foram definidos? Já pensa em uma política de preservação digital como a Biblioteca Nacional do Chile, que possui legislações a serviço e serviços, ou pensando em serviços que preservam o nosso idioma, parcerias como o projeto arquivo.pt, destinado à preservação do conteúdo da web portuguesa? Como é que é o nome dele? Paulo Carreta. Paulo, estou contigo. Você citou os 2 casos melhores que eu citaria, né? Na América Latina, o Chile, e na Europa, Portugal. A Espanha também. Agora, são projetos iniciais, que fique claro, tá? Especialmente do Chile. Todo mundo está começando. A gente está acompanhando o Chile, acompanhando Portugal, acompanhando a Espanha. Acompanhando, o que eu digo a gente vê o que eles estão fazendo, a gente tem diálogo,
Já existem essas normas que você quer, tem um consórcio internacional, né? Tem muito material na web, mas na ABN ainda não, tá? Infelizmente. Na ABN do Brasil, nós estamos um pouquinho atrasados, mas correndo contra o tempo para chegar lá, mas ainda não. Mas estamos acompanhando tudo isso aí, você está muito bem. A Stephanie Costa, que é a nossa bibliotecária lá na Memória da Eletricidade, faz a seguinte pergunta: existe alguma medida para rastrear os conteúdos que são consultados virtualmente e identificar os assuntos e materiais mais utilizados, por exemplo? Na BN, a gente faz isso de uma maneira genérica para o nosso relatório mensal. Essa é outra questão que eu gostaria de aperfeiçoar bastante na Biblioteca Nacional. Mas, por exemplo, na hemeroteca, a gente consegue, sim, saber quais são os termos que foram digitados, os jornais mais acessados, né? Eu diria que a hemeroteca é dos nossos portais e sites aquele onde isso consegue ser melhor aferido e avaliado. Nos outros, nem tanto. A Liliane, ela tá com uma pergunta sobre essa fila de digitalização. Sobre a fila de documentos a serem digitalizados, de acordo com as demandas, há uma programação que possa ser consultada para saber quais serão os próximos documentos lançados? Não, embora o governo cada vez mais cobre mais e mais transparência, mais e mais acesso a tudo, né? As auditorias internas marcam a gente em cima, e a gente dá conta, até aqui tem dado conta de tudo. Eu diria que a gente ainda não tem essa preocupação de elaborar esse plano com uma antecedência que isso possa ser informado. Mesmo porque, para nós que estamos lá dentro, né, há sempre uma série de imprevistos que atrapalham os nossos planos. Mas é algo que pode ser considerado. Agora, por outro lado, se você entra, por exemplo, na ABN Digital e vai nos catálogos, a gente tem uns quadrinhos ali que estão sempre mostrando os últimos documentos postados, né? Então, diariamente, a gente enriquece a ABN Digital com conteúdo, tá? Isso é importante que se saiba. Todo dia tem material sendo digitalizado, todo dia tem material já catalogado com metadados subindo. É diário. E tudo aparece ali. Quem entra todo dia pode ver. Tem coisa nova. Agora, esse plano divulgado, eu diria que não, ainda não temos isso. Mas estamos sendo muito vigiados, tá? Ela pode saber. Os auditores são independentes, não nos dão mole. Muito bom, Joaquim. Joaquim, a gente está terminando a nossa conversa. Para finalizar, eu queria que você desse algumas indicações para a galera que está acompanhando de casa. São 70 pessoas ainda nesse bate-papo. De dicas de filmes, podcasts, livros, que eu sei que você tem várias já separadas. Todo material sobre o tema que você acha que é interessante, tanto para quem já trabalha no tema, como para quem está começando. Olha, pior é que eu te prometi isso, mas confesso que é tanta pressão, eu estou envolvido com tantas coisas que eu não consigo cuidar muito disso, vou ficar devendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, embora não esteja nas redes sociais, eu não tenho Facebook nem Instagram, eu tenho um Twitter só para acompanhar, né, outras instituições, que eu acho que é uma obrigação, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de seguir a Gallica, BN Digital da França, né? Eu acompanho mais o Twitter, eu gosto de ver o que eles publicam quase todo dia, acho muito legal, tá? A Biblioteca Digital Pública, Digital Public Library of America, que não é a Library of Congress, a Library of Congress também é genial, mas a Biblioteca Digital Pública, que teve no seu nascimento uma participação importante do Robert Darnton, que é um bibliotecário de Harvard, que tem livros que eu recomendo que vocês leiam, procurem Darnton, né? Darnton, Robert Darnton. Os livros dele são livros que eu recomendo, por exemplo. Ele teve uma participação importante na criação dessa biblioteca digital pública dos Estados Unidos, publica coisas que eu acho bem interessantes. O Arquivo Nacional dos Estados Unidos também publica documentos
né? Eles colocam no Twitter coisas públicas que eu acho muito interessantes. Tá? O CNRS, que é o Centro Nacional de Recherche Scientifique, de Pesquisa Científica da França, ele tem um Twitter que se chama CNRS Images, porque eu sou fascinado por imagens, né? Que também publica imagens científicas muito legais. Quer dizer, se eu for lembrando assim, né? Por exemplo, no Twitter, que é uma coisa que você olha quando você pode, não perde tempo, olha rápido, né? Tem coisas muito interessantes. Eu também gosto de seguir os nossos irmãos do Uruguai, do Centro de Fotografia de Montevidéu, né? Dirigido pelo Daniel Sousa. Eles têm um Twitter também muito bacana, do que eles estão fazendo. Eu diria que hoje eu estou acompanhando mais coisas no Twitter. Então, acho que o Twitter é uma boa ferramenta para ficar só quietinho olhando, né? Só de observador, de voyeur. E é uma viagem, que quando você vê um negócio que te interessa, você vai, pum, 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 nos links, daqui a pouco já se foi meia hora, uma hora. Então, eu diria que, em vez de falar de livro, de filme, né, eu diria, coloca aí uns 10, 15, né, dessas instituições interessantes no Twitter e fica acompanhando. É um mundo que se abre. É isso. Falando de digital, não tinha como essa indicação ser diferente, não é mesmo? Mas é muito legal pensar nessa difusão mesmo, além do tema da preservação, pensar como essas instituições estão divulgando, estão se comunicando com seus públicos, né? Com certeza é muito Isso. interessante, dá para aprender muito. E última coisa, na BN Digital tem um lugarzinho à direita, quando você entra, que é feito pelo Rodrigo Basile, da nossa equipe, que se chama Documentos da Semana. Toda semana o Rodrigo posta um documento lá. E ele também, o Vinícius e outros colegas estão produzindo conteúdo em colaboração com a FBN, a Fundação Biblioteca Nacional. Então, eu sugiro que vocês sigam o Facebook da Fundação Biblioteca Nacional, o Twitter da Fundação Biblioteca Nacional, que estão postando conteúdo feito por nossos colegas da divisão de publicações seriadas, da divisão de pornografia, de outras divisões. Tem muitos servidores, né? E não apenas servidores, pessoas que trabalham na biblioteca, né? Colegas da equipe da biblioteca, que estão produzindo diariamente conteúdo para as redes sociais. O nosso presidente do Estado tem incentivado a equipe a produzir conteúdo, e todo dia tem coisa, Facebook, Twitter, BN Digital, podem procurar, muita coisa bacana sobre N assuntos, tá? É isso. Muito legal, Joaquim. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada para quem acompanhou a gente de casa. E mais uma vez, obrigada, Joaquim, pela conversa de hoje. Tenho certeza que foi muito divertida, acima de tudo. É muita história legal que você conta e muito instrutiva em termos de aprender com referências como a Biblioteca Nacional. Quem gostou desse bate-papo, fica ligado na nossa programação. Se você ainda não curte as nossas páginas no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, eu acho que é uma oportunidade legal de conhecer o trabalho que a gente está fazendo. E também se inscrever na nossa newsletter pelo nosso site, que é memoriadaeletricidade.com.br, para receber a nossa programação no seu e-mail. Joaquim, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, que será em breve. Eu que agradeço, um abraço a todo mundo que estava aí, todas e todos, aquele abraço e sigamos firmes. E quem puder, fica em casa. Tchau, tchau, gente.